Certamente que já todos se aperceberam que não há uma fronteira nítida entre luz e sombra. Quando um objeto projeta sombra, aquela zona de fronteira, mesmo que o objeto tenha bordos nítidos, há ali uma zona que é a separação entre a luz e a sombra, que não é tão nítida assim. Vamos nesta aula, 26ª aula de Física Geral 2, abordar precisamente o problema da difração e fazê-lo relativamente à difração por uma fenda. E vamos imaginar a seguinte experiência. Temos uma caixa onde é feita uma abertura de dimensão D, interessa-me só a altura. A luz que vem do infinito, portanto é um feixe de raios paralelos, é projetado sobre esta face da caixa e incide nesta abertura. O que é que se espera? Espera-se ver do lado oposto da caixa a mesma luz projetada. Se isto tiver a forma de um retângulo, ali aparece um retângulo. Se isto tiver a forma de um círculo, ali aparece um círculo. E nada de especial se está aqui a passar. Mas começa a passar-se algo de especial se nós quisermos caçar, digamos assim, um raio de luz. Para o fazer, vamos diminuir esta altura D. Ao diminuirmos aquela altura D, esta zona que está iluminada, que tem altura D também, vai diminuindo. Mas quando D começa a ter valores comparáveis com o comprimento de onda da luz, no caso então da luz visível, isto só ocorre para distâncias D da ordem da fração do milímetro, portanto do comprimento de onda da luz visível, então começa a acontecer aqui um fenómeno curioso, e que é o seguinte: estamos a apertar aqui esta abertura e a luz começa a espalhar-se aqui deste lado. E quanto mais apertamos aqui, mais a luz se espalha acolá. A nossa intenção de caçar o raio de luz não vai ter qualquer sucesso, porque à medida que nós estreitamos, a luz tende a espalhar-se. E este é o fenómeno da difração, que pode também ser visível no caso de uma tina de ondas, onde a onda agora, o seu percurso é interrompido por dois anteparos, exceto numa zona pequena, mas já não é pontual, como eu referi na aula anterior, por onde a onda pode passar. Quando a onda passa por aqui, então há fenómenos de interferência e difração que são notórias neste padrão que esta fotografia revela. Mas voltando ao caso da luz, se nós agora representarmos um gráfico da intensidade da luz, segundo esta direção, por exemplo, direção X, se esta for a direção X, então vemos que ali, em X igual a O, a intensidade da luz é máxima. Mas depois, à medida que nos afastamos do ponto imediatamente em frente aqui ao centro por onde a luz está a passar, desta orifício ou desta zona por onde a luz está a passar, então há uma sequência de interferências destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, tanto para cima quanto para baixo. E esta é também uma imagem real, é uma figura de difração por uma fenda. Então, o que nós temos é uma abertura por onde a luz passa, e essa abertura não tem que ser sequer da ordem, pode ser maior do que o comprimento de onda, simplesmente esta dimensão D e o comprimento de onda são comparáveis. Vamos estudar este fenómeno usando o princípio de Huygens, segundo o qual cada ponto de uma frente de ondas é fonte de ondículas esféricas que se propagam para a frente e interferem entre si. Temos aqui a abertura de dimensão D, portanto, daqui até aqui, a abertura por onde a onda ou luz passa. Vamos imaginar um certo número de pontos que são fonte das ondículas de Huygens.
O número arbitrário. Olha, eu aqui escolhi 10. N igual a 10. Podia ter escolhido um outro número, já agora convém que seja par. E coloco N sobre 2 na parte de cima, ou seja, 5, e N sobre 2 na parte de baixo. O que é que eu vou fazer? Estudar a interferência das ondas geradas em 1, que são assim, e das ondas geradas em 6, que são assim. E depois, o que eu fizer para estes é válido também para os pontos 2 e 7, 3 e 8, 4 e 9, 5 e 10, porque as distâncias d sobre 2 são sempre as mesmas. Portanto, basta estudar isto para um par de pontos e depois é só multiplicado o raciocínio, nem sequer preciso fazer nada explicitamente. O que eu fizer para 1 e 6 é sempre válido. E então, agora aqui o problema é muito semelhante àquele que nós estudamos na aula anterior, sobre interferência das ondas que emanam de duas fendas, no caso da experiência de Young. Só que no caso da experiência de Young, impunha no ponto P interferência construtiva, o que significava que a diferença de percursos ópticos dos raios que saem de 1 e de 6 era o múltiplo inteiro de um comprimento de onda. Eu agora vou considerar a condição de mínimo no ponto P. E a condição de mínimo no ponto P, o que é que implica? Implica que esta distância L seja um semi-comprimento de onda. Esta é a condição de mínimo. Porque se a onda aqui está numa fase, quando sai, percorre uma certa distância, esta aqui, se tem de estar na mesma fase, porque esta luz que chega da esquerda é coerente. Então, se esta distância L for um meio comprimento de onda, ou então um número ímpar de meios comprimentos de onda, então, quando os dois raios chegam a P, a luz vinda de 1 e vinda de 6 está em oposição de fase. E a interferência é destrutiva. Esta é a condição de mínimo. Usando exatamente a argumentação da aula anterior, posso geometricamente avaliar esta distância L. Esta distância L, e supondo novamente que este triângulo é retângulo ali, coisa que não é bem verdade, porque estes dois raios são os lados de um triângulo isósceles. O ângulo que eles formam entre si aqui é um ângulo praticamente zero. Este ângulo praticamente é 0 graus, o que significa que aqui temos praticamente 90 graus. E se aqui são 90 graus, então a diferença dos percursos de 1 até P e de 6 até P, que é L, é simplesmente D sobre 2, que é esta hipotenusa, seno de θ. Mas também sabemos que o seno de θ é aproximadamente igual à tangente de θ, porque tudo isto é para um ângulo θ pequeno, este ângulo θ é pequeno, portanto isto fica lambda sobre 2 igual a D sobre 2, e agora seno de θ ou tangente de θ é a mesma coisa, é igual a X sobre D, em que D é a distância desde a fenda até ao alvo. E se fizermos aqui esta conta, este é o X de mínimo, está bem? Então obtemos que a condição de mínimo é esta, é lambda D maiúsculo a dividir por D minúsculo, mais ou menos, porque evidentemente pode ser para cima, pode ser para baixo, mas também pode ser 2 vezes isto ou 3 vezes isto, se nós impusermos que aqui temos um número ímpar de semicomprimentos de onda. Portanto, estas são as posições para as quais a luz ou a onda tem interferência destrutiva. E, nesse caso, o que nós verificamos é este facto curioso. A separação entre os mínimos é lambda D a dividir por D. Porque, olha, para a separação, a distância que vai daqui para aqui, ou daqui para aqui, é a mesma. É lambda D dividido por 2. Mas
verifica-se que aqui, tal como tínhamos visto na experiência de Young, aqui há sempre um máximo, o que é normal. Em frente à abertura, a luz tem intensidade máxima. Já tínhamos visto aqui neste gráfico de intensidade. Aqui é máximo. O que é que nós acabamos de ver? Daqui para aqui é lambda D sobre 2. Daqui para aqui também é lambda D sobre 2. Mas daqui para aqui também. Mas daqui para aqui não é. Daqui para aqui é o dobro. Ou seja, esta largura é o dobro desta aqui assim, da separação entre mínimos. Correção, tenho dito lambda D sobre 2 é lambda D maiúsculo sobre D minúsculo. Quer dizer que há um máximo central, como agora a mesma imagem, só que um pouco mais ampliada, que eu mostrei antes, revela. Vamos ver isto ainda melhor numa simulação. Tem aqui o emissor de luz, ou da onda, o anteparo onde está a abertura, e aqui está o alvo. E agora vejam o que é que se passa quando eu ligo a luz. Este é o fenómeno da difração que nós acabamos de estudar. Eu fiz em 2 dimensões, naturalmente, que estão a ver aqui, num caso, a 3 dimensões. Então, o que nós temos é, em vez de ser uma sequência de claros e escuros, para uma abertura circular, o que temos é uma sequência de coroas circulares, claro e escuro. Posso aumentar o diâmetro da abertura, não posso aumentar mais do que isto. Se eu aumentasse mais do que isto, então aqui ia ter exatamente a mesma forma se não houvesse difração. Aqui, como há difração, mesmo com este valor máximo para o diâmetro, ainda estou a obter aqui uma figura de difração. E olha, à medida que se eu agora tiver a intenção de caçar o tal raio de luz, de apanhar um raio de luz, devo diminuir esta abertura. Vou fazê-lo, vejam o que acontece. À medida que eu diminuo, a zona central passa a ser cada vez maior, o que é natural, porque a separação entre mínimos era dada por lambda V grande a dividir por D pequeno. Se eu diminuo o tamanho da abertura, então estou a aumentar o espaçamento entre os mínimos e o diâmetro desta zona central é o dobro desse espaçamento, como esta figura aqui mostra muito bem. Posso mudar a cor da luz. Para uma dada abertura, a figura de difração que aqui aparece, as suas características, depende da cor da luz. Vocês, claro, à direita estão a ver a mudança de cor, mas mais interessante que a mudança de cor é perceber que a própria dimensão das figuras de difração também vai alterando. Não é só a cor que muda, é também o próprio raio das coroas circulares que estamos a ver. Podemos também usar outros orifícios. Eu aqui estou a usar o circular. Aqui, se eu usar um orifício retangular, aquilo que eu estava a mostrar-vos há bocadinho era isto. Era só esta direção vertical. Portanto, supondo que agora vou aumentando a largura e vejam que aqui nesta zona não há alteração. Aqui não há alteração nenhuma. Mas na direção horizontal há e muito. Olha, agora é um quadrado. Agora é igual. A difração é igual, quer segundo a vertical, quer segundo a horizontal. Mas se eu agora diminuir, puser uma fenda mais vertical, então estão a ver que aqui o padrão volta a ser diferente do padrão aqui. Para um quadrado é exatamente a mesma coisa. Quadrado é isto. A difração de uma onda, como acabámos de ver numa abertura, também pode ser feita em obstáculos. Em vez de ser em abertura, é feita em obstáculos. É isso que se faz quando fazem experiências de difração de raio-x. E os obstáculos agora são os átomos que estão num cristal. A figura que se obtém por difração de raio-x no alvo, se quiserem a sequência de claros e de escuros, vai nos dar informação
sobre a posição dos átomos no cristal e, mais do que isso, até depois nos pode dar informação sobre o tipo de átomos que lá está. Isso permite-nos conhecer estruturas. Nós podemos abordar este problema de difração como se de uma reflexão se tratasse. Olha, este é a representação do cristal, estes pontos. E, neste caso, o cristal é particularmente simples, pode ser diamante. Todos os átomos são iguais, estão igualmente espaçados, atiramos luz e essa luz é agora detectada aqui e acontece que a detecção, tenho aqui o detector, a detecção da luz mostra, à medida que um ângulo, este ângulo aqui, θ, varia, então vai havendo interferências construtivas máximas e zonas onde há interferência destrutiva. Só que agora podemos analisar este mesmo problema, supondo que o que há é uma reflexão de raios, isto que aqui está, são raios, e essa reflexão dá-se em diferentes camadas de átomos do cristal. Há aqui também uma outra camada, mas onde a luz já penetra menos, mas podia também considerar. Repito, a difração em cada um destes obstáculos pode ser vista, pode ser estudada através da reflexão nestes planos e por isso muitas vezes há difração de Bragg, é assim que se chama, é uma técnica muito poderosa e ela, se fizermos de novo o estudo que temos feito, a diferença entre o raio este e este, a diferença entre estes dois raios de caminho, de percurso, é o que aqui está assinalado a verde. Mas o que aqui está assinalado a verde, mais não é do que há uma hipotenusa de dimensão D, portanto o que temos é D seno de θ, vezes 2, porque tenho aqui de A até este ponto, deste ponto até B, portanto vezes 2, tem que ser um número inteiro de comprimentos de onda se houver interferência construtiva. 2D seno θ igual a n lambda é a expressão que nos permite agora saber quais são as direções θ para as quais a interferência é construtiva máxima. No departamento de Física temos um grupo de Física da Matéria Condensada que é especialista na utilização destas técnicas que permitem conhecer a estrutura cristalina. Nos anos 50 do século XX, esta técnica foi muito importante para se conhecer a estrutura em dupla hélice do ácido desoxirribonucleico. É evidente que tinha que ser feito um cristal de DNA, porque esta técnica não funciona com líquidos nem com gases, portanto é só com cristais. Além do DNA, a equipa que descobriu esta estrutura em dupla hélice, a estrutura da insulina, da hemoglobina. Notem que se este que aqui está é muito grande comparado com lambda, então fatalmente o seno de θ tem que ser zero. E se o seno de θ é θ igual a zero, isto não resolve nada. O que é importante é termos comprimentos de onda da ordem de D, não exatamente da mesma ordem de grandeza. Pode haver afastamentos até em ordem de grandeza, mas têm que ser quantidades comparáveis. É certo que se isto funciona com qualquer onda, então eu posso testar, por exemplo, esta mesma estrutura cristalina usando outro tipo de ondas que tenham o mesmo comprimento de onda. Estou a falar, por exemplo, de feixes de neutrões. E a análise de estruturas cristalinas faz-se também, muitas vezes, à custa de difração de neutrões, porque podem-se produzir feixes de neutrões que tenham comprimentos de onda que sejam comparáveis com este D.